E estamos ao vivo para mais uma Ruach Live nas nossas redes sociais do Instituto Bíblico Ruach, tanto no Instagram, depois eu vou compartilhar essa live depois, a gravação dela, vou disponibilizar no YouTube, no nosso canal no YouTube. Então, se você está vendo essa gravação, tá? Seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Se você está assistindo essa live no Instagram, não deixe de seguir o nosso perfil, porque eu particularmente tenho aqui uma meta de toda terça-feira, às 10 horas da noite, fazer uma live com algum convidado falando sobre algum assunto relacionado ao Evangelho, ao cristianismo, à Palavra de Deus. E hoje eu vou conversar com a capelã, a irmã Ciara. Nós vamos falar sobre evangelismo. Afinal de contas, existe algum método mais eficaz? Existe algum tipo de evangelismo que funciona melhor do que outro? Então nós vamos abordar aqui sobre alguns tipos de evangelismo, tá? Olha só, eu já quero fazer uma provocação aqui para você. Por que o nosso trabalho para Deus precisa ser 100% dentro das quatro paredes do templo? Pensa nisso. Por que nosso empenho e a nossa atividade, né, o nosso trabalho para Deus precisa ser necessariamente dentro do templo, servindo a igreja apenas? Por que nós, na maioria das vezes, tá? Eu estou falando de uma forma generalizada, e pode ser que você seja uma exceção, mas grande parte dos cristãos, o seu trabalho para Deus é apenas dentro do templo. E quando o trabalho mais necessário, ele fica fora das quatro paredes da igreja. Não é à toa que Jesus disse: edificarei a minha eclésia. A palavra eclésia no grego significa chamados para fora. Chamados para fora. Por que nós ficamos apenas dentro? Essa live aqui, ela também tem uma finalidade, que é trazer para você uma reflexão. Afinal de contas, estamos nos preocupando com os perdidos? Estamos nos preocupando com aqueles que estão no mundo? Com aqueles que estão fora da presença de Deus? Ou será que nossa preocupação, nós estamos tão envolvidos no trabalho do templo que nós não temos mais esse olhar para fora, em pensar em pessoas que estão indo para o inferno todos os dias, sem Deus, sem paz e sem salvação? Mas, Ciara, deixa eu lhe colocar aqui. Vamos ver se a gente consegue bater esse papo. Evangelismo. Meu Deus Jesus do disse: céu. ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Paz. Graça e paz, irmã Ciara. Conseguimos. Graça e paz. Consegui. Desculpa aí, pastor. Não, imagina. É que eu não entendo muito disso, não. Graça e paz a todos que estão ouvindo. Tá tudo bem. É assim mesmo. É engraçado que, assim, eu lembro a primeira vez que eu fui fazer uma live, acho que foi no Instagram mesmo, a primeira live que eu fiz, nossa, deu assim dá aquele frio na barriga, você não sabe muito bem como falar, É o que verdade. falar, e tem aquela questão que eu ainda vejo muita gente fazendo, que eles começam a live, e aí, assim que inicia a live, o Instagram manda uma mensagenzinha assim na tela, dizendo assim: estamos compartilhando com seus seguidores. Então você percebe que não tem ninguém. E aí
a maioria das pessoas, elas ficam esperando, né? Elas ficam ali paradas e tal, aguardando chegar alguém, e aí na hora que ele vê que chega alguém, aí começa a falar. Só que essa live, ela fica gravada depois. Então tem muita gente que não pode entrar agora, às vezes por, enfim, tem algum compromisso, ou é porque para algumas pessoas é muito tarde, né? Tem gente que dorme cedo, e aí elas vão assistir depois a gravação. E aí quando ela vai assistir a gravação, ela vê a pessoa parada aqui na frente, assim, olhando para o lado, esperando aparecer alguém. E aí eu comecei a prestar atenção nisso, então por isso que eu já entro, eu sei que não tem ninguém, mas eu já entro falando, já entro conversando, e a gente vai, aos pouquinhos, se adaptando a essas ferramentas. Mas, Ciara, obrigado por ter aceitado o meu convite em cima da hora, para a gente falar sobre evangelismo. E o intuito aqui, antes de você entrar, eu estava falando aqui com a câmera e com as pessoas, né? E fazendo aqui uma provocação mesmo, porque parece que, ó, eu vou citar baixo, tá? Vou citar baixo. Parece que 95% dos cristãos que eu conheço, todo o seu trabalho para Deus está limitado às quatro paredes do templo. São poucos cristãos que eu conheço que sentem uma necessidade, um chamado de ir para fora das quatro paredes. E eu estava aqui falando, né, no início aqui da live, da transmissão. Por que o nosso trabalho para Deus precisa ser limitado dentro das quatro paredes do templo? Por que nós não podemos olhar para fora, ver a necessidade dos perdidos e nos dispormos a pregar o evangelho para essas pessoas que estão lá fora? A irmã percebe isso também? A irmã percebe na maioria dos cristãos um trabalho voltado apenas para o templo? Sim, eu percebo, eu acho que uma dificuldade muito grande das pessoas enxergarem o evangelismo fora das quatro paredes, sabe? E começa de cima, sabe? Vem de cima, porque quando o Senhor falou ir de pregar, ele falou ir de pregar para todos nós. Ele não falou ir de pregar só para os evangelistas. Uhum. Né? O ir de pregar é para todos os que estão, porque quando o Senhor, a gente um dia estiver presente na frente de Deus, vamos dar nosso relatório, o Senhor quer saber, né, quantas pessoas foram salvas. Ele não quer saber outras coisas que nós fizemos, mas das pessoas salvas. E esse é o intuito maior. Agora, eu vejo uma dificuldade muito grande, sim, uma dificuldade que começa de cima, sabe? Porque os pastores, eles que têm que ser os primeiros evangelistas e eles têm que incentivar. Hoje em dia, se eu estou evangelizando, se eu tenho já uma certa ousadia em evangelizar, é porque eu comecei lá atrás, devagar também. Comecei entregando folheto, comecei a ir sabe, devagar, tudo. Então, as pessoas acham que a gente já tem que sair assim com tudo. E muitas pessoas, eu vejo que têm dificuldade no preparo emocional até. Eles acham que se saírem e depararem com pessoas que vão falar, não, eu não quero ouvir tudo, eles vão se sentir frustrados, ou eles vão medo de críticas e tudo. A começar de cima, sabe? Então, precisamos incentivar nas igrejas, precisamos levar os nossos jovens para fora, sim. Começando a orientar eles, começando a levar eles com pessoas que já têm mais experiência, sabe? Dando cursos para eles, porque muitas pessoas acham que evangelismo também não precisa de curso, sabe? E se a gente precisa mostrar para eles a importância, o porquê evangelizar, sabe? Eles não sabem nem o porquê evangeliza, como que evangeliza. Não importa, mas tem que ter a disposição, o coração pronto, e tem que isso vir da gente que é mais velho. A gente que já tem um certo caminho, sabe?
Mostrar para os jovens o quanto é importante, porque todos nós, um dia nós fomos alcançados por alguém. Sim. Alguém chegou para nós e evangelizou a gente. Pode ser uma família, pode ser um amigo, pode ser quem for. Então, há necessidade de a gente falar, há necessidade de a gente mostrar para os jovens, há necessidade das igrejas abrirem essa visão, sabe, do evangelismo. Porque o evangelismo é a alma da igreja. Eu não consigo ver uma igreja sem um evangelismo. Sabe? Não existe igreja se não tiver um evangelismo forte, um evangelismo que vai para cima, que vai para frente, que vai levar a palavra em todos os cantos. Agora, eles não entendem o que é isso, o que é evangelizar, porque pensa que é só para alguns, e justamente não é só para alguns. Nós temos, o Senhor falou que nós temos, ele chamou as pessoas, cada um no seu dom, no seu, né, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, e os evangelistas. Mas ele não falou, o evangelista, ide pregar o evangelho. Ele falou para todos nós. Agora, os evangelistas são aqueles que sentem realmente no coração de ir para fora, para um outro país, para um outro lugar, que sente que o Senhor coloca no coração dessas pessoas para sair para fora, porque muitos países não tem isso que nós temos aqui. Sabe? Muitos países não tem uma pessoa para evangelizar, não tem pessoas que vão até lá, então é muito necessário também. Agora, o evangelismo é para todos nós, desde o pastor até o mais simples dentro da igreja, nós somos todos iguais. E o evangelismo é para todos. Agora, a gente precisa criar essa conscientização dentro das igrejas. Sabe? E você colocou até uns temas aqui muito interessantes, que eu fui procurar. Isso aqui, prática nos esportes. Eu estava lendo aqui, prática nos esportes, achei muito interessante. Sabe? Eu fui pesquisar aqui, que a gente vai falar, mas muito interessante mesmo, essa prática de esporte, porque eu não vejo um ministério disso dentro das igrejas. E esse ministério de esporte é uma ferramenta de inclusão social muito importante. Porque você vê, eu fui para o Peru num projeto missionário, e quando a gente falava que era do Brasil, Brasil é futebol, então eles tratam a gente, sabe, já com uma abertura. A gente não precisa chegar e ter, então eles já entram, eles já tratam a gente sorrindo, já tratam, deixando a gente falar, porque não, você é do Brasil, o Brasil tem futebol, o Brasil tem... Então, o esporte eu achei muito interessante, até fui pesquisar, eu falei, nossa mãe, é um ministério dentro da igreja que não se vê. Eu acho muito difícil. É uma marca do Brasil, né? A marca do futebol, e uma igreja que se desperta para isso, para falar, a gente vai fazer um trabalho de esportes, né, com os jovens da igreja, e aproveitando e abrindo espaço para outras pessoas participarem que não são da igreja, só que com essa mentalidade de trazer essas pessoas para praticar o esporte, mas em algum momento ali fazer uma devocional, ministrar uma palavra, fazer uma oração com o pessoal, convidar essas pessoas para irem à igreja, e por que não até fazer ministrar a palavra ali e fazer um apelo para as pessoas. Porque elas... Exatamente. Eu lembro que nós fizemos um evangelismo, um projeto missionário lá no Guarujá. No Guarujá, eu não lembro direito, uma igreja nossa, e era uma favela. E essa favela tinha um campinho de futebol, e o pessoal da favela iam começar a jogar o futebol. E os nossos rapazes que estavam com a gente, eles falaram, não, vamos lá entrar com eles, vamos pedir para jogar futebol com eles. Eu sei que eles foram lá, chegaram, eu posso jogar e tal, não sei o quê, a gente joga, nananã. E eles falaram, eles abriram sim, era um pessoal da favela que era até da pesada. E nesse futebol, eles falaram, antes de começar, vamos fazer uma oração? Aí os caras ficaram tudo assim, sabe? Mas eles aceitaram. E ali eles fizeram uma roda muito grande e oraram antes do futebol. E depois que acabou o futebol, aí foi aquela que eles entraram, conversaram, tudo. Então, o futebol foi uma abertura para entrar naquela favela que estava até meio... Porque a gente queria colocar até o som, o louvor, e eles estavam tocando os batuques lá. No final, eles pararam com
o som deles e deixaram a gente louvar e tudo. Então, o futebol ali foi um meio muito importante, sabe? Foi o primeiro evangelismo, os projetos missionários que nós fizemos. Legal. Foi um meio de inclusão muito importante. Então, eu achei muito interessante você colocar esse item que eu não tinha observado até então dentro das igrejas. A gente vê assim, quando a gente vai evangelizar, a gente procura... porque é muito importante, quando a gente evangeliza na rua, a gente entrar pegando a confiança da pessoa. Então, você não entra logo de cara falando de Jesus Cristo. Se você está numa praça, você pede para sentar, eu posso sentar aqui um pouquinho do teu lado? Ah, pode. E aí, nossa, que dia bonito, né? Nossa, tá muito gostoso esse dia. Nossa, esse dia, nossa, tem alguém que criou tudo isso, né? Nossa, é Deus. Deus criou esse tudo. Então, a gente vai começando a partir do que a gente vai encontrando, sabe? E é muito interessante, para poder pegar a confiança da pessoa para a gente começar a ministrar a palavra, né? Agora, é muito importante as igrejas fazerem cursos, eles promoverem, sabe, nos jovens que estão começando, sabe? E mostrar para eles que o porquê de evangelizar, o porquê que a gente evangeliza, qual é o motivo, o que a pessoa ganha com o evangelismo, né? Que a salvação é uma vida com Jesus, é o perdão dos pecados. E por que a gente evangeliza? Porque o Senhor, nos mandamentos de Deus, fala, primeiro, a gente tem que glorificar nosso Deus, a gente tem que amar nosso Deus em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. Então, em segundo lugar, é amar uns aos outros. E como é que a gente vai amar uns aos outros? A melhor coisa é o evangelismo. O evangelismo é a maior forma de amar as pessoas, porque você vai levar a salvação para elas. Você vai tirar elas do pecado, sabe, da opressão, do inimigo. Então, através do nome de Jesus Cristo. Então, o evangelismo, para mim, é tudo. Dentro de uma igreja, se uma igreja não for forte em evangelismo, ela tá pecando até, eu acredito. Com certeza. Minha mãe chegou aqui. Obrigado, mãe. Seja bem-vinda. A Maria José, sempre presente. A gente olha para a Bíblia e vê Jesus numa situação com os discípulos, onde ele vai chamar os discípulos para seguir ele. E aí ele entra dentro de um barco, começa a falar para a multidão, o barco era de Pedro, e aí Jesus, depois que termina de pregar, fala para Pedro, olha, vai ao mar alto e lança as suas redes para pescar. E aí Pedro fala, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Né? E aí Jesus fala, lança a rede ao lado direito do barco. E aí eles lançam a rede e a Bíblia fala que tinham tantos peixes que a rede quase que se rompia. Eles tiveram que chamar outros barcos para poder ajudar nessa colheita. E aí quando eles terminam, Jesus fala para eles, né, venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Ou seja, fazendo uma analogia com a pesca, com o evangelismo. E aí a gente encontra, uma coisa que eu percebo nessa história, fazendo também uma analogia, já que Jesus iniciou essa analogia da pescaria, que existem 3 tipos de igreja. Existe a igreja que está lavando as redes, porque quando Jesus ele encontra Pedro e os outros pescadores, eles estavam lavando as redes. Ou seja, eles tinham terminado a tentativa de pesca frustrada e eles estavam, ou seja, terminaram, não conseguimos, pegamos nada, não pescamos nada, vamos embora para casa, desistimos da pesca. Eles estavam lavando as redes. Ou seja, a igreja que está lavando as redes é aquela igreja que não está fazendo absolutamente nada. É aquela igreja que apenas abre as portas do templo nos dias de culto e espera que milagrosamente as pessoas entrem lá dentro, passem na frente da igreja, olha, tem uma igreja aqui, eu vou entrar.
é a igreja que está lavando as redes. Ela desistiu. Ela não, ela tem uma comunidade ali dentro ali de pessoas que domingo após domingo, semana após semana, essas pessoas se reúnem e ela não está fazendo absolutamente nada para investir na pesca de almas. O segundo tipo de igreja é a igreja, são os pescadores anteriores à lavagem das redes, porque quando Jesus fala para Pedro assim, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes, ele fala, Senhor, havendo nós pescado a noite inteira, não apanhamos nada. Ou seja, eles tentaram, mas estavam sem sucesso. É aquela igreja que ela está tentando. Ela não sabe muito bem o que fazer. Ela não sabe que método usar. Ela não sabe como fazer, como o irmão falou mesmo, a questão do curso. Ela não tem uma instrução de como fazer esse evangelismo, de como engajar as pessoas. Mas, de alguma forma, essa igreja está tentando. Ela faz vamos fazer um culto numa casa. Vamos fazer panfletagem. Aí sai no domingo lá, entrega panfletinho para as pessoas na rua, convida as pessoas para ir no culto à noite. Ela está tentando, mesmo sem resultados, mesmo sem sucesso naquilo que ela está fazendo, mas ela está tentando. E o terceiro tipo de igreja é a igreja que encontrou a direção. Jesus disse assim, lance a rede do lado direito do barco. Ou seja, Jesus deu a direção do que eles tinham que fazer. E quando eles foram na direção do Espírito, na direção de Cristo, que Cristo ordenou, eles colheram os frutos. Então essa igreja, que é uma exceção, que é uma raridade, que está colhendo os frutos do evangelismo. E a nossa live aqui é para ajudar pessoas que quiserem ser essa terceira igreja. A igreja que vai colher os frutos da sua evangelização. Maciara, a irmã que tem uma vasta experiência nesse campo do evangelismo, e é realmente experiência de campo, experiência de prática. Né? Não é uma coisa que a irmã leu num livro, mas é algo que a irmã já viveu. O que a irmã acha hoje dos métodos de evangelismo que as igrejas usam? Eu coloquei algumas lá no banner, mas eu sei que existem outras. O que a irmã acha? Então, como você falou, tem igrejas que elas não estão preocupadas com isso, né? Que é a primeira igreja, que está lavando as redes e estão lá e, de uma forma ou de outra, elas se fecharam entre eles mesmos. A segunda é que está tentando e não consegue achar o caminho, né? Mas está tentando, glória a Deus por isso. E a terceira é aquelas que realmente são pastores visionários, são pastores que investem, pastores que estão ali. Então, nós temos, como a gente já viu, nós temos aqueles meios de evangelismos que é o evangelismo pessoal, aquele onde Jesus Cristo, ele foi como exemplo de Nicodemos, né? Que ele evangelizou pessoalmente. Muitas vezes a gente, através de nossa casa, através do nosso trabalho, a gente pode evangelizar, pode levar até algumas pessoas para dentro da igreja, do nosso trabalho, convidando para alguma festividade, alguma coisa. Nós temos aquele evangelismo que é coletivo, que é de internet, é de rádio, que é, né? Que é o meio mais de divulgação. E temos o criativo, né? Mas é muito importante a gente saber que hoje em dia as pessoas elas querem coisas diferentes, sabe? Elas querem ver coisas diferentes, elas querem ser alcançadas, elas querem ser cuidadas. Então, nós temos vários métodos para ser cuidados, nós temos vários métodos para ir até elas. Então, a gente precisa ter essa disposição e essa vontade. A gente vê que nós temos... eu amo fazer evangelismo de casa em casa, sabe? Eu gosto de bater em casa.
convidar as pessoas. E a gente nós fizemos uma pesquisa uma vez, e essa pesquisa ajuda muito a gente. E as pessoas, elas não recusam, não. Então, você bate na casa, eu posso fazer uma pesquisa? Que pesquisa é? Uma pesquisa religiosa. Ah, é rapidinho, é rapidinho. Aí você pergunta se ela já frequenta igreja. Geralmente elas falam que são de igreja, mas que não frequentam. Aí a gente pergunta, vocês gostariam de fazer que a gente faça uma visita, que a gente vai fazer uma oração na tua casa, e a gente anota tudo aqui, no papelzinho, para quando levar dentro da igreja, a gente ter essa informação de que eles querem uma visita, que eles querem, sabe, ser alcançados. E aí nessa visita a gente tem, eu não sei se o senhor conhece Lar de Paz. Sim, sim. Então, o Lar de Paz é um meio muito bom. É um meio até que a minha filha espiritual foi alcançada pelo Lar de Paz. Então, através dessa pesquisa, a gente coloca, você gostaria que a gente fizesse uma visita, fosse orar na sua casa, fosse levar a paz do Senhor Jesus. Então, essa visita é uma visita de 8 visitas, é rápido, 8 semanas. Onde a gente dá a palavra. Então, aí ali você fala vários assuntos, fala de perdão, fala de salvação, fala de tudo isso, né? As pessoas gostam muito. As células é um meio também muito importante, mas as células eu vejo a mentalidade ainda uma mentalidade de reunião de crente. Isso, exatamente. Exatamente. Infelizmente. Depois que eu saí, eu voltei para a igreja, que eu fiquei afastada um tempo, e eu voltei para a igreja, a primeira coisa que falaram para mim foi, vamos para a célula? Vamos para a célula? Eu falei, sei lá o que é, não sabia nem o que era a célula, fui. E eu vi lá que era uma reunião de crente, uma reunião que a gente tem confraternização, eu falei, nossa, que coisa legal, muito bom isso aqui. Muito bom a gente conversar entre a gente ler a palavra, tudo. Mas aí eles me informaram que a célula não é esse intuito, a célula é para evangelizar. Eu falei, epa, então tá tudo errado aqui. Tá tudo errado. E aí eles não gostam que você fale. Fala, gente, se é para evangelizar, então tá errado. Sim. E teve uma célula muito forte na nossa igreja, que foi onde saíram até os supervisores, para sair um monte de gente, porque aquela célula, a gente chegava antes, a gente orava nas cadeiras, a gente orava no quarteirão, a gente ungia o quarteirão e aquela célula deu muitos frutos. Mas as pessoas, se quiserem fazer reunião de crente, é ótimo. Só que não faça no dia de célula. Porque no dia de célula é para você levar um amigo, para você fazer na vizinhança, você trazer a vizinhança, sabe? Ali você pode, se as pessoas aceitarem a Jesus, você vai discipular ali na célula, não precisa nem levar para a igreja, discipular ali na célula. Então, a célula é um meio evangelístico muito forte, só que as pessoas precisam se conscientizar que não é reunião de crente, e sim evangelismo. É um meio muito bom. Uma das coisas realmente que principalmente o líder, né? Porque o segredo da célula, né, da reunião na casa, é o líder. Se o líder não tiver essa mentalidade de que a célula que ele está liderando precisa ter como uma das finalidades principais ganhar novas pessoas para Cristo, aquela célula vai virar uma reunião de Tupperware. As pessoas vão se reunir lá toda semana após semana, as mesmas pessoas. E aí tem aquela liturgia da célula, e aí depois da célula tem aquele bate-papo, os comes e bebes, o pessoal fica ali conversando. E aí isso vira essa eu brinco, né? Falo que é uma reunião de Tupperware. Porque se o líder não tiver essa visão de que a célula dele existe para ganhar novas pessoas, vai ser uma reunião de cristãos, realmente. E ele precisa passar essa visão para as pessoas que estão ali. Dizer, gente, vocês precisam convidar as pessoas. Nós vamos marcar um dia fora do dia da célula para poder fazer um convite para as pessoas aqui da vizinhança para virem participar. Mas é uma ferramenta muito poderosa se
se for usada com a finalidade correta. Exatamente. Essa ferramenta é muito boa, porque vai cuidar da pessoa, sabe? Vai cuidar ali, até na intimidade ali do grupo, na pessoa, sabe? É muito bom, mas precisa essa conscientização que a maioria não tem ainda. Não tem essa conscientização. Acho que falou alguma coisa aí, muito boa essa forma. É Jair Li Constantino. É Jair, ela da Peniel Osasco. Jair Li, seja bem-vinda. Foi muito bom essa forma que vocês fizeram, orando no quarteirão, nas cadeiras, na casa. Ela tem uma célula muito forte lá em Osasco também. Um abraço para vocês aí. Então, outra coisa que eu gosto muito, que eu tenho, né, de tantos projetos que eu fui, que eu tenho de fazer um projeto missionário com jovens, de a gente passar a noite, sabe? Mas tem que estar consagrado, tem que orar. E começar logo cedo de manhã, evangelizando de casa em casa, aí depois a gente faz o almoço e à noite a gente faz um impacto na praça. O impacto na praça, a gente faz dança de rua, a gente faz teatro, sabe? Enquanto a maioria é jovens que dançam e tudo, né? E a gente mais velha, assim, geralmente, a gente vai cercando as pessoas, sabe? E vai conversando com as pessoas, vai fazendo um questionário, vai perguntando, enquanto elas estão assistindo o teatro, enquanto está aquele movimento, sabe? O movimento de louvor, de grupos de louvor, porque o povo gosta muito disso. O povo gosta. Inclusive, nós fizemos aqui na Praça da Biquinha, né, teve aquele louvor, tudo, enquanto isso a gente evangelizou os moradores de rua e tudo. Então, essa também é uma ferramenta muito importante de a gente sair para fora, de a gente fazer programação. Eu tinha na minha ideia, quem sabe, né? de ir numa prefeitura e pegar um palanque, colocar na praça o palanque e a gente ali fazer um culto, sabe? Fazer um culto enquanto está fazendo culto. Nossa, teve uma vez que veio um grupo, não sei se você conhece o Kadosh. Sim. Nossa, eles fizeram aqui na Praça da Biquinha. E eles louvaram tudo, e foi muito maravilhoso o movimento. E depois eles fizeram um apelo. O que teve de gente que aceitou Jesus ali foi maravilhoso. Então, o povo gosta disso. O povo, às vezes, está meio cansado desse negócio, sabe? De dentro de igreja. E a gente vê até os jovens ficam até meio parados ali. E eles gostam disso, mas precisa alguém que vai dar orientação, alguém que vai chegar junto ali. Por isso que eu amo pastores que são evangelistas. Pastores que evangelistas, eles já têm a visão de fazer, de acontecer, sabe? Então, o movimento muito grande. Você vê, eu comecei a dar curso de evangelismo e teve igrejas que não foram ninguém. Coração até doeu. Agora, em compensação, veio gente aqui e falou, não, deixa eu ver o teu material. Não, vai na minha igreja. Quando chegou numa igreja tão pequenininha, tinha 40 pessoas querendo, sabe? Tinha gente que falei, nossa, pastor, o senhor tem gente aqui que é evangelista. Ele falou, nossa, aquele meu irmão ali, ele chegou já faz algum tempo e está sentadinho, quietinho. E ele foi lá para frente e ele fez um teatro que a gente sabe e revelou pessoas. Então, a gente vê o entusiasmo da igreja. Quando o pastor tem a visão também, porque muita coisa, o pastor tem que pedir, tem que pedir ajuda, a gente tem que ter a visão. E é muito importante. Tem que incentivar. Né? Tem que incentivar. Então, deixa eu ver qual outro item que você colocou aqui. A pregação de mídias, né? Que é muito importante no tempo que nós estamos hoje. Muitas pessoas estão com depressão. Muitas pessoas ainda estão com depressão por não sair de casa, por estar com medo dessa Covid. Muitas pessoas perderam seus entes queridos. Então, eles estão muito isolados ainda, muito fechados. E as mídias é muito importante, muito importante. Aos poucos, eles vão se desprendendo disso. Aos poucos, as coisas vão acontecendo. Mas as mídias, eles alcançam lugares, alcançam pessoas que a gente nem imagina. Eu acho uma ferramenta, apesar de eu ter uma dificuldade, mas eu acho uma ferramenta muito boa, assim, com certeza. Né? É uma ferramenta
muito boa e que a gente tem que usar mesmo quando a gente voltar ao normal, as igrejas, tudo. Eu acho que não pode parar esses cultos online, sabe? Na Porque verdade, eu acredito que é um caminho sem volta. é verdade. O online, né, muitas igrejas já estavam indo para essa digitalização dos cultos. Mas ainda havia muitos pastores que tinham resistência com isso. Eu mesmo conhecia pastores que falavam, eu não tenho rede social, eu não tenho Facebook, não tenho nada, isso aí... Ainda tinham pastores que tinham essa mentalidade. Quando chegou a pandemia, não teve jeito, não teve jeito. Porque com as igrejas fechadas, ou o pastor ele criava uma rede social para poder atender os membros dentro de casa, ele também dentro de casa, fazendo uma live e para poder dar uma palavra para os membros, ou então ele fechava as portas. Não teve jeito. Então, a pandemia, eu acredito que a pandemia adiantou uns 5 anos nesse processo de digitalização das igrejas e dessa virtualização da pregação. E é um caminho sem volta. E o que a gente tem que fazer é se adaptar e aproveitar mais essa ferramenta. Eu sou da época de 1990, eu aceitei Jesus em 1990. E na minha época, era uma época que a gente não podia ter televisão em casa. Era uma época que dizia que televisão era pecado. Mas se a igreja naquela época já tivesse aberto a mente, aberto a sua visão para entender o poder da mídia, o alcance em massa das pessoas, eu acho que a gente já tinha avançado muito na evangelização das pessoas. Demorou muito para as igrejas, os pastores e os líderes abrirem a mente nesse sentido. E hoje a internet é uma ferramenta barata, em vista das outras que existem, é uma ferramenta que você tem um alcance muito grande, se você souber mesmo fazer e fazer um trabalho bem feito, você tem um alcance enorme, e dá para a gente ganhar muitas pessoas para Cristo através das redes sociais. É uma ferramenta importantíssima. Eu também acho. Eu acho sim que a gente deve continuar. Porque você vê, a minha mãe mesmo, ela não pode sair de casa, está com 92 anos, mas ela quer assistir o culto dela. Ela faz questão de assistir, ela assiste pela televisão, né? Mas ela faz questão de assistir, ela não pode sair de casa, ela não tem condições mais. Quantas pessoas, e quantas pessoas que não, de outros países, a gente nem imagina a dimensão que isso é. É verdade. Né? Então, tem que continuar. E eu acho que as igrejas têm que investir mais. A gente colocou aqui eventos festivos. Eventos festivos é uma coisa muito importante, porque atraem as pessoas para dentro da igreja. Né? Por exemplo, nós tivemos aí Dia dos Pais. Quase todas as igrejas no Dia dos Pais, as crianças foram cantar lá na frente, foram fazer um louvor para os pais, foram fazer algum mimo para os pais. Então, a gente consegue trazer eles para dentro da igreja para eles verem os seus filhos e ali eles estão escutando a palavra. Né? E também, como não, nos eventos festivos, em todos os eventos, eu acho até nos profissionais, a gente tinha que investir mais, sabe? E nós que somos de capelania, a gente tem que investir muito. Eu lembro que nós tivemos um evento do Dia das Crianças no hospital. Nossa, eu acho que quem mais ficou felizes foram os funcionários e as mães. Estou até aqui, ó, com o abacuque aqui, ó. Que legal. Então, ele foi comigo lá com a nossa equipe, lá no Dia das Crianças. Todo profissional gosta de ser lembrado, Dia do médico, Dia da enfermeira, nas clínicas de recuperação, todas as pessoas gostam de ser lembradas, né? Sim. O Dia da Mulher, tudo. Então, a gente tem que aproveitar esses eventos também para poder evangelizar, para poder... Todo mundo gosta de ser amado, todo mundo gosta de ser lembrado,
sabe? E quando eles veem que o evangelho chega ali, tá ali, igual hoje que aconteceu todo aquele imprevisto, que eu fui lá na favela, e a favela lá, você vê, é uma coisa de Deus. Foi uma confusão toda, mas ali uma senhora foi alcançada, uma moça, não é senhora, ela foi alcançada. Uhum. Porque ela falou, nossa, eu tô bebendo, eu joguei até a minha bebida fora, quando você falou que é de igreja, porque eu preciso... Ela, sabe, quando a gente tem um coração disposto a fazer, o Senhor traz até as pessoas para a gente. É muito importante isso, é muito importante. Ah, eu não sei como evangelizar, procura, sabe? Mas você tem aquela vontade, aquela disposição, sabe? Eu quero saber, eu quero... Começa, vai com que pessoas, fala com o teu pastor, fala com, sabe? Procura dentro da igreja. Se não tiver na tua igreja, seja você a primeira. Procure em outras igrejas, porque nós somos um só corpo, gente. Uhum. Isso tem que ter, as pessoas têm que ter essa mentalidade. Parar de ficar separando aquela igreja daquela igreja, sabe? Eu acredito que o pastor, apóstolo, que eu não estou acostumada, apóstolo Jefferson, se vierem falar para ele, a senhora pode dar o evangelismo em qualquer igreja, eu acredito que ele, com a visão que ele tem, Uhum. sendo um evangelista nato, ele também, ele não vai nem, ele vai ficar até contente, Sim. né? Então, eu acho que a gente tem que se unir, essas pessoas têm que colocar no coração que o evangelismo é para todos nós, gente. Não precisa ficar com medo se eu falar de Jesus, a pessoa não querer. Não, você fez a sua parte. Agora, igual você falou, que Jesus falou, joga a rede, mas segundo a minha palavra. Então, quem vai convencer não é nós. A gente só é um meio. Verdade. Quem convence é o Espírito Santo. Se a pessoa não quiser ouvir a voz do Espírito Santo, eles não estão recusando a gente, eles estão recusando a Deus, sabe? Nós fizemos, porque em Ezequiel fala que o Senhor vai cobrar o sangue dessas pessoas das nossas mãos. Então a gente tem que fazer, tem que falar, e não tem coisa mais gostosa de quando você fala de Jesus Cristo, a pessoa aceita Jesus Cristo. Uhum. Sabe? Ela faz a oração da fé e você vê aquele choro, aquele peso que sai dentro da pessoa. Sabe? Por isso, a capelania é uma coisa que é maravilhosa, porque a capelania você vai em um hospital, aquelas pessoas que estão ali no seu leito de enfermidade. Nós vamos em presídio, eu não vejo a hora de entrar no presídio, de ver aquelas pessoas que estão aprisionadas, mas que vão receber a palavra, a casa de recuperação. Nossa, que alegria que é a casa de recuperação, quando as pessoas vão louvando tudo ali. Então, isso é você se dispor a falar, sabe? Você não precisa ficar com medo. Eu vou ficar com medo, eu vou ser rejeitado. Não é você que vai ser rejeitado. Quem está sendo rejeitado é Deus, não é nós, não. Uhum. A gente é só instrumento. Agora, quando a gente se coloca na mão do Senhor para fazer, gente, não tem uma satisfação maior na nossa vida. Enquanto a gente está fazendo, Ele está cuidando dos nossos também, vocês podem ter certeza, sabe? Então, o evangelismo, nós temos tantos meios de ir para a rua, gente, para ofertar, não tem importância, vai para ofertar, gente. Eu creio, lá em Osasco mesmo, teve uma moça lá que está pregando hoje em dia, foi através de um panfleto, sabe? Fala, Jesus te ama. Você acha, é pouco, só tem igreja que fala, vocês vão evangelizar, mas vocês só sabem falar Jesus te ama. Gente, Jesus te ama é principal. Eu lembro que estava no pronto-socorro, um rapaz que tinha tentado suicídio. Eu até falei para o Senhor aquele dia, porque eu evangelizava muito no pronto-socorro. Eu falei, Senhor, hoje eu estou cansada, pai. Estou tão cansada, eu vou ficar quietinha no meu canto. E quando me chamaram para emergência, porque esse rapaz tinha tentado suicídio. Aí eu fui lá, fazendo a ficha, eu só falei isso para ele, Jesus te ama, para com isso, menino. E ele começou a gritar, eu quero mais desse Jesus, eu quero conhecer esse Jesus. Gente, foi um Jesus te ama só. Então vocês não precisam ficar com medo. Começa com isso, e depois, conforme você vai pegando experiência, você vai pegando mais ousadia, cada vez mais ousadia. Porque daí você vai entrar em favela, você vai entrar em favela, você vai, sabe, levar a palavra para aqueles que estão realmente aprisionados. Tá?
Então, é muito importante. Agora, é muito importante as igrejas incentivarem seus jovens, a igreja darem recursos, a igreja chegar sabe, levar os jovens, porque os jovens gostam disso. Não é que os jovens não gostam, eles gostam, mas precisa alguém estar incentivando eles. Sim. Precisa estar alguém mostrando o caminho para eles. Ontem eu fui fazer uma visita, e foi uma visita que aconteceu assim, a pessoa, o casal me mandou uma mensagem, eu já conhecia eles, e eles me mandaram uma mensagem pedindo uma visita, que eles estavam passando por problemas, queriam um aconselhamento pastoral. E aí eu fui, né, levei dois obreiros comigo, porque eu não sabia o que ia encontrar lá, né? Então eu levei 2 obreiros comigo, e sentei, né, com o casal e fui ali ouvindo. E aí estava o casal mais as 2 filhas, e aí eu deixei eles falarem. Depois que eles falaram, eu perguntei assim: gente, vocês estão afastados da presença de Deus, dos caminhos do Senhor? Estamos, pastor. A gente está todo mundo parado, todo mundo sem servir a Deus. E eu falei: olha, a primeira coisa que vocês precisam fazer é reatar a aliança de vocês. Para que as coisas se encaixem, para que as coisas melhorem, para que as coisas comecem a se arrumar na vida de vocês, vocês precisam fazer uma aliança com Deus e deixar que Ele, né, comece a colocar as coisas no lugar. E aí eu dei uma oportunidade para os obreiros ali, deram uma palavra, falaram: você quer falar alguma coisa? E aí um deu uma palavra, outro deu outra palavra. E a família inteira se reconciliou, nós oramos por eles e tal, marcamos de voltar lá na semana que vem. E quando a gente saiu, que a gente veio no carro, os 2 vieram assim, radiantes, encantados, vieram, nossa, parece que, nossa, pastor, pelo amor de Deus, a próxima vez leva a gente de novo. Não, a gente quer fazer isso, porque é uma sensação indescritível você saber que uma pessoa está voltando para Cristo, ou está aceitando Jesus como Salvador, através de uma palavra que você deu, de uma instrução, um apelo que você fez para a pessoa, e a pessoa entregou a vida a Cristo, fez uma aliança com Deus. E se você que está assistindo aqui, seja ao vivo ou principalmente a gravação, e você, como eu disse no início da live, você tem feito o seu trabalho para Deus 100% dentro das 4 paredes da igreja, das 4 paredes do templo, você ainda não experimentou o melhor, você ainda não teve a melhor experiência, que é falar de Jesus fora do templo. Não é à toa que Jesus diz assim: edificarei a minha eclésia. A palavra eclésia no grego significa chamados para fora. Chamados para fora. Edificarei aqueles que iam para fora. Então existe um grande perigo de nós apenas nos ocuparmos em trabalhar para Deus dentro das 4 paredes do templo. O templo é importante, servir o corpo é importante, mas é mais importante ganhar vidas para Cristo. Por que é mais importante? Porque Jesus disse assim: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, precisamos ir para fora. Manciara, e a capelania? Nossa, a capelania é um chamado que é maravilhoso, gente. Eu acho que capelania podia todo mundo fazer. Gente, você tem que sentir o que é você chegar num leito de uma pessoa, sabe? Que às vezes é a última chance que ela tem de ouvir a palavra. E ela ali, num leito de UTI, e ela ali mostrar que ela está entendendo, que ela está aceitando a Jesus, sabe? Não tem preço que pague. Muitas vezes não é ela só, é a família toda que é alcançada ali. Família toda alcançada, gente. A capelania é uma coisa, sabe? É interessante, eu falei para o Senhor uma vez,
depois eu até me esqueci. Eu pus assim, o que você quer para o ano que vem? E eu coloquei, eu quero um ministério diferenciado. Depois eu esqueci, deixei dentro da Bíblia, passou muito tempo, passou até anos. Que eu mudei até de... Quando eu olhei ali, que eu falei, pai, eu pedi um ministério diferenciado, e o Senhor me deu a capelania. Nossa, é maravilhoso, gente. Por isso, vocês que ainda não sabem o que é capelania, vocês que ainda não experimentaram, façam o curso. Podem fazer o curso e vamos junto no hospital para vocês verem como é que é. Eu estou aqui numa expectativa de ir para o presídio. Eu acho que o presídio vai ser maravilhoso. Vocês já imaginaram todas aquelas pessoas, gente? Eu fico orando. Quando eu oro à noite, eu falo, pai, essas pessoas que cometeram um erro, mas que estão tão arrependidas que não vê uma luz no fim do túnel. Tem pessoas que não vê mais luz, não sabem, fala que não tem mais saída para a vida deles, que eles erraram tanto, mas que eles estão arrependidos, mas eles não enxergam. E você vai lá e dá uma palavra em cima, e eles vão ver que tem sim uma luz no fim, tem Jesus, que é o caminho. Nossa, gente, vai ser maravilhoso. Imagina aquelas mulheres, quantas mulheres que estão presas, estão grávidas, que ficam pensando nos filhos dela, o que vai ser do meu filho? Eu presa, que fiz uma coisa errada, mas eu me arrependo, eu quero o melhor para o meu filho. E você vai lá e dá uma palavra, gente. E você vai numa casa de recuperação, você tira uma pessoa da rua, uma pessoa que faz tanto tempo que está ali na rua, que sabe, e você leva para uma casa de recuperação, como a moça falou para mim, eu nem sabia que eu tinha uma filha espiritual lá na casa de recuperação. Ciara, porque elas ficam mirando você. Você tem que ser tudo que você prega também. Não adianta você querer fazer as coisas se você não é exemplo. Uhum. Quer dizer, a gente erra, a gente peca também, mas a gente está sempre disposto a pedir perdão e fazer direito. Porque as pessoas, elas estão olhando para a gente, sabe? E as pessoas, elas veem e querem ser igual a gente, e querem também, no futuro, fazer a mesma coisa com a gente. Quantas pessoas na casa de recuperação não querem depois também tirar outras pessoas da rua? Então, a gente tem que prestar atenção. Mas, olha, vocês façam esse curso de capelania, a gente vai em asilos. Quantas pessoas em asilos? Eu fui num asilo até que tem uma certa aquisição, a pessoa que está lá dentro, que é pais de médicos, tudo, mas a solidão é a mesma para qualquer um, sabe? O sentimento de abandono deles é igual para todos eles, não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro. E você chega ali e você mostra Jesus, sabe? Você faz eles entenderem que só Jesus é o nosso Pai, o nosso Deus é o nosso Pai, Jesus é o caminho, que ali ele pode sentir um conforto, ali ele pode sentir, sabe, um alívio, e saber que Jesus que vai salvar, que, sabe? E ele vai orar e falar, olha pelos seus filhos que estão lá fora, sabe? Bem ou mal, vocês estão aqui dentro, eles colocaram vocês aqui, mas porque eles, sabe? Você vai dando a palavra, o Espírito Santo vai ministrando você, e você vai falando, porque tudo vem do Espírito Santo, não é? Nada vem de nós. Por isso você não precisa ficar preocupado, porque as coisas não vêm de nós, as coisas vêm do Espírito Santo, sabe? E você vai saber o que falar na hora certa, e às vezes não precisa nem falar, eles querem um abraço, sabe? Eles querem se sentir amados. E é isso que o Senhor quer que a gente leva para eles. Por isso eu amo a capelania, porque a capelania parece que cada vez mais que você estuda, que você vê, a capelania abrange. Parece que tudo é capelania. Tudo que a gente faz é capelania. Você vai no asilo, é capelania. Você vai no orfanato, é capelania institucional. Né? Você vai na clínica de recuperação, é capelania institucional. Você vai no hospital, é capelania hospitalar. Você vai no presídio, capelania prisional. E tudo, a capelania abrange tudo. Abrange Verdade. tudo. Os cursos que a gente dá de como se comportar, porque algumas coisas a gente tem que saber como se comportar em certos locais, né? Mas você vai ver o que é esse amor de levar o amor para as pessoas, que muitas vezes a gente está precisando desse amor. É interessante, porque quando a gente vai levar o amor, a gente pensa que eu vou ajudar eles. Muitas vezes a gente que é ajudado, a gente que é preenchido também, sabe? Então, é muito importante, se vocês quiserem fazer o curso de capelania, o curso de evangelismo, a gente está dando tudo aqui. Tá? Nós estamos fazendo, nós estamos falando, porque a gente quer que vocês sintam a alegria que é.
é uma alegria no coração, é alegria que não tem preço nenhum. Vocês podem ter tudo que vocês tiverem na vida, mas essa alegria vocês nunca sentiram, se vocês nunca evangelizaram fora das quatro paredes. Pode ter certeza que a maior alegria, a maior felicidade é você encontrar as pessoas que estão precisando de salvação, que estão precisando de ser libertas, ser resgatadas no nome de Jesus. E vocês sentirem o poder que tem o nome de Jesus. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de sentir o poder do nome de Jesus. Como é? A fé da gente cresce, a fé da gente, sabe? De ver pessoas transformadas, as pessoas restauradas. Sabe? Você vê, nossa, Senhor Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Como as pessoas são transformadas. Eu estou vendo aqui, eu não sei se é o pessoal do Piauí que está olhando, não tenho certeza se é o pastor Marcos, mas lá no Piauí eles viram muito disso. O pastor Alexandro, que é da Missões Além das Possibilidades, o que ele está fazendo na vida daquelas crianças, a transformação, o amor que está levando, o amor de Jesus Cristo ali, é uma coisa que não tem preço. Por isso que a gente está querendo que vocês que ainda não experimentaram sair das quatro paredes, que vocês querem, que muitos querem, mas ainda não tiveram, sabe? Pode contar com a gente que nós estamos aqui, tem muitos métodos, como nós falamos, tem células, que é uma bênção, tem lar de paz, tem cultos que a gente faz na rua, é muito bom. A gente pode levar comida de madrugada para as pessoas, e ali levar comida e a gente evangelizar também. Porque não adianta nada a gente levar o alimento físico se não levar o alimento espiritual. Então, ali você já leva, já conversa com as pessoas, sabe? Tem tantos métodos, os jovens, tem tantos métodos de alcançar outros jovens, sabe? É muito importante. Então, e é muito, sabe? Eu vejo cada vez mais se abrindo portas, se abrindo leques, sabe? Eu quero... Não sei os projetos que meu pastor, meu apóstolo tem, mas eu quero levar para os jovens, sabe? Abrir a mente deles até para profissões. As profissões, levar pessoas experientes, pessoas, sabe, que possam falar, mas pessoas que possam falar profissões dentro do evangelho cristão. É muito importante jovens verem esse aspecto de um advogado cristão, de um psicólogo cristão, de um médico cristão, como é que eles agem. Eu trabalhei em pronto-socorro de muitos médicos cristãos, sabe? E é uma coisa, sabe, é uma coisa maravilhosa, porque eles oram antes de fazer cirurgia, eles sabem, eles chegam ali juntos, a gente comenta casos, e você vê que essas pessoas são usadas realmente por Deus. E é muito importante a gente levar isso para os nossos jovens, a formação dos nossos jovens de hoje, para que um dia eles também possam passar isso para os filhos dos filhos dele, e assim for, né? Isso que é o evangelho. Agora, o que a gente precisa mesmo é sair fora, já está na época, porque graças a Deus já está melhorando tudo, então a gente já tem que alcançar as pessoas, e as pessoas que estão tão deprimidas, que as pessoas que estão tão fechadas em si mesmas. A gente precisa levar a palavra que salva, que liberta, que restaura, de uma forma ou de outra, ou em mídia, ou a gente fazendo visita em casa, porque as pessoas atendem os portões, sim, alguns querem ficar dentro da casa, mas eles escutam o que a gente está falando, a gente leva a oração. Então, é muito importante a gente levar a palavra. Eu vou ler os comentários aqui. A irmã Alice escreveu aqui: semana passada fomos num asilo, junto com o departamento de mulheres, levar doações arrecadadas. Oramos e falamos uma palavra, foi muito bom. Pena que não podíamos abraçá-los, mas vimos em cada rosto um pouquinho de alegria em uma visita. E o irmão Alexandre Júnior também escreveu aqui: glória a Deus, o ministério Samba e Boas Novas está nessa visão. Ver se tem mais algum comentário. Jairli: tem o temor de Deus na vida deles em meio às suas profissões. Irmã Ciara, falta 1 minuto para a gente bater 1 hora de conversa, parece que não, mas boa. E respondendo a pergunta, a pergunta dessa live foi o seguinte:
quais os métodos de evangelismo mais eficazes? E aí eu quero responder essa pergunta para a gente encerrar, e a irmã já dá suas considerações finais. Eu quero responder lendo um texto bíblico, que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19, a partir do 19, que fala assim: porque embora eu seja absolutamente livre de todos, o apóstolo Paulo falando, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, para os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se tivesse igualmente sujeito à lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei vivesse, embora eu não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Amém. Então, a resposta é: todos os métodos de evangelismo são válidos. O que nós precisamos fazer é entender quais deles nós nos adequamos melhor e não ficarmos parados, porque trabalho tem demais e trabalhadores têm de menos. Precisamos sair das quatro paredes do templo, precisamos parar de colocar 100% do nosso trabalho dentro do templo e ir para fora, para buscar as almas perdidas, usando qualquer método que nós possamos usar. Manciara, obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Eu espero que tenha ajudado as pessoas, essa live, que tenha acendido no coração delas a vontade de evangelizar, de falar de Jesus. Comece pela sua casa, comece pela sua vizinhança, comece pelo seu trabalho, pela sua escola. E vamos sair, sim, vamos sair fora. Precisar de alguma coisa, nós estamos à disposição. Mas que a gente evangelize, porque pessoas estão morrendo sem salvação. Estão morrendo e a gente precisa... porque quando Jesus vier, eu espero ver todos vocês, todos nós subindo junto, e a gente não vai querer deixar nossa família, a gente não vai querer deixar nossos entes queridos, as nossas vizinhanças, não vamos deixar... Eu não quero deixar ninguém, nem os que eu conheço, nem os que eu não conheço. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês e que o Espírito Santo possa se enxergar e mostrar para vocês que esse é o caminho, é o único caminho, e esse é uma obrigação de todos nós. Pode ser que função você tenha dentro da sua igreja. É todos nós que temos que fazer o ID, todos nós que temos que falar do amor de Jesus Cristo. Esse é o que o Senhor falou. O Senhor falou: amai uns aos outros como a si mesmo, e amai a mim em primeiro lugar. Você que ama o Senhor, nosso Deus, em primeiro lugar, então você ama vidas, e você vai falar de Jesus Cristo, eu tenho certeza. Amém. Eu agradeço a cada um pela paciência. Obrigado, pastor. É ótimo. Ó, toda terça-feira eu tenho uma meta pessoal. Toda terça-feira, às 10 da noite, fazer uma live aqui com um convidado, para a gente falar de algum assunto específico no meio cristão. Então, se você está aqui e ainda não segue o Instituto Ruach, então segue a gente aqui, ativa aí tem as notificações aqui no Instagram também, e para que toda terça-feira, 10 da noite, você possa acompanhar uma live aqui com a gente. Manciara, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe todo mundo. Até a próxima. Graça e paz.